Cadê suas ambições, Cadu? Não sou nem de reclamar e ficar pedindo contratações a rodo, mas tá me incomodando ver vários times contratando peças que vão ser cruciais no segundo turno e o Bahia, entre aspas, parado. Agora só Patrick Sequeira e Thomas Connettini que o Bahia realmente teve interesse, que para mim é pouco para um time que está disputando G5. Antes de seguir no meu pódio aqui, para poder contemplar o nosso medalhista de bronze, queria agradecer o Anthony e queria que você já comentasse isso, Lula, porque ele está aqui na expectativa de contratações, né? Ele está perguntando se Cadu não tem ambição, né? Que ele não é de reclamar, mas que está incomodando ele ver times contratando e o Bahia não. Como é que você enxerga esse Bahia, entre aspas, como disse ele, parado, e se isso também é um fator que te incomoda, né? Dentro desse contexto de segundo turno. Lembrando que a janela abriu no último dia 10, portanto, tem 8 dias, né? Que a janela está aberta e o Bahia ainda não contratou. Eu tô quase fazendo uma plaquinha, Lula. Estamos há 8 dias sem contratações, sabe aquela plaquinha, né? Amanhã estamos há 11 dias sem contratações e a gente vai atualizando até que o Bahia anuncie algum boneco aí, Luiz Tete. Meu velho, provavelmente não me incomoda no mesmo grau que a ele, que a boa parte da torcida do Bahia, mas me incomoda um pouco, sim. Me incomoda um pouco porque, assim, há necessidade de pelo menos 2 peças, né? 3, se você contar o goleiro, que eu não acho que é uma urgência, mas é uma peça necessária e é uma peça que já está na mira há um bom tempo. E assim, quanto mais tempo a gente perde nessa contratação, é mais tempo de treino que a gente perde, de aclimatação, não vai sair, não. Aclimatação para isso, velho. Que miséria. Tem coisa que não sai. Calma. Sextou. Tem coisa que não sai. Não tem jeito. Mas falando em aclimatação, né? E há um tempo que é demanda, né? Daquele atleta se acostumar com a nossa maneira de jogar e tudo. E no momento, e assim, os jogos já estão pesando, né? A sequência de jogos já estão pesando. São só 2 depois do recesso, né? São só 3, desculpe, depois do recesso. Mas já estão pesando, né? Em termos de calendário. E em termos de necessidade de você ter essas peças, né? E a gente já sentiu, por exemplo, não ter um outro atacante no jogo contra o América. A gente já sentiu uma possibilidade maior, por exemplo, de fazer variações de jogo também no jogo contra o América. A gente não teve essa possibilidade de fazer essas variações nessa partida. Outras foram mais, não por conta de contratação, foram por contexto, né? No caso da lateral esquerda específica para a Juba, que jogou as 3 partidas, né? Contudo, nesse sentido, sim, faz falta, e acho que a gente poderia ter acelerado um pouquinho mais esse processo. A situação do goleiro, por exemplo, é uma situação muito clara, né? Ainda que não seja, para mim, uma necessidade tão crucial quanto um atacante e, em segundo lugar, um zagueiro. A situação de goleiro ela já poderia estar sendo resolvida com mais contundência, né? Desde o início do ano. Né? Se a gente está atrás desse atleta de fato no mercado, esse tipo de conversa, esse tipo de negociação poderia estar mais adiantada. Pausa nessa parte do comentário. A segunda parte é o seguinte: a gente tem pressa, mas a gente não está desesperado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente precisa ter isso muito em mente em todas as negociações do Bahia daqui para frente. Esse não desespero vai nos fazer não pagar mais do que cada atleta de fato vale. Vai ser raro o Bahia pagar mais do que um atleta de fato vale, né? E eu acho que esse exemplo com Patrick Sequeira é muito simbólico disso, né? O Bahia não vai pagar mais do que de fato o que aquele atleta vale. Qual é o valor daquele atleta hoje? É um jogador relativamente jovem, é um jogador de seleção, é um jogador que fez uma temporada anterior muito boa, e é um jogador que sabe jogar com a bola nos pés
o que dentro do mercado tem sido valorizado. Mas o que é que ele não vale, e que a pedida altíssima do Casa Pia não tem por que ser pago e vale a pena esperar. E assim, e é prudente não fazer esse tipo de pagamento. Ele não é um titular da seleção, ele é um jogador que fez apenas uma temporada notória mesmo dentro do campeonato português. Ele é um jogador que é jovem, mas não é tão jovem assim, né? E ele é um jogador, assim, ele é um jogador que vai estar saindo de um tipo de futebol para outro, para uma casa nova. Então, assim, tudo isso, quer dizer, ou seja, ele não é um jogador altamente experimentado para a gente ter certeza do resultado. Então, tudo isso faz com que a gente não tenha também que pagar uma fortuna num atleta com essas características, né? Então, a gente tem que pesar as coisas. Então, a minha resposta longa, talvez, para o que era o comentário, é que eu me incomodo um pouco, né, de a gente não ter, sobretudo o atacante, que eu acho que já estaria fazendo um pouco de diferença na rodagem do elenco e nas ferramentas disponíveis para Rogério Ceni, mas também eu concordo com o Bahia ter calma e não estar desesperado atrás dessas contratações. Não é isso que vai fazer a diferença para a gente esse ano, nem é isso que vai fazer a diferença para a gente em médio e longo prazo. O que vai fazer a diferença para a gente em médio e longo prazo é ter consistência nas contratações, é não gastar mais do que a gente tem o poder de gastar dentro do nosso orçamento, né? E aí, no médio e longo prazo, bater os times que gastam sem controle, né? Que gastam sem consistência. Kevin Gomes, você quer ouvir? Vocês acham que Marcos Felipe ficaria com reserva imediato ou seria emprestado, digo, no fim do ano? O Ronaldo, pelo visto, deve ser devolvido, né? Assim, eu acho por aí. eu acho que Marcos Felipe vai ser reserva imediato e vejo dessa forma como eu falei, né? Eu até disse aqui que não aguentava mais Marcos Felipe no contexto de um titular incontestável do Bahia, né? Como um titular em conteste. Então, acho que Marcos Felipe vai ser esse reserva. Lembrando que o Patrick Sequeira é um jogador selecionável, ele é um jogador de seleção costarriquenha, então, eventualmente, nas datas FIFA, né, a cada 1 mês e meio, 2, 3 meses, não sei exatamente qual é o período, mas o Patrick Sequeira vai ser convocado e vai desfocar o Bahia, né, em caso de, obviamente, fechar essa contratação. Então, a gente vai precisar de um goleiro que tenha um certo respaldo, uma certa confiança, né, que a gente já conheça, que dê ali uma certa tranquilidade, ainda que o torcedor do Bahia vá me julgar, né, dizendo que Marcos Felipe não dá tranquilidade, mas eu acho que ele sendo um reserva imediato faz todo sentido. Para mim, o que não pode acontecer, e aí é uma opinião minha nesse sentido, é de que o Marcos Felipe seja um titular incontestável do Bahia, porque hoje, apesar de Ronaldo ser um goleiro ok, mas não há uma sombra que você olha assim e fala, pô, realmente esse cara aqui vai fazer Marcos Felipe trabalhar melhor, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa realmente elevar o nível da posição, até para que Marcos Felipe corra atrás, porque se chega um cara melhor do que ele vai ter que treinar para tentar chegar no nível desse cara. Então, no meu modo de ver, é isso que a gente precisa no momento. E aí, já trazendo, já aproveitando essa deixa do Patrick Sequeira, da fala do nosso amigo, vou trazer a informação, Lula, que saiu de ontem, aliás, hoje pela manhã cedinho, né? Que é o do jornalista Ekren Konur, que é um jornalista especializado em transferências globais, né? É um cara que tem relevância, passagem por BBC, ESPN, Diário AS, mais de 237 mil seguidores. Ele é um jornalista turco, né? Mas com toda essa penetração que eu acabei de mostrar para vocês. E ele falou sobre essa situação, né? Ele publicou hoje de que o Patrick Sequeira está de volta a Portugal. A gente já havia falado sobre isso, né? Que o Patrick Sequeira voltou para Portugal e tudo mais, para poder fazer exames médicos, né? Para iniciar a preparação para a temporada com o Casa Pia. Mas ele trata aqui, né, na tradução literal, ele fala o seguinte: o Patrick Sequeira retornou a Portugal para exames médicos nesta sexta-feira, em meio a fortes indícios de uma transferência para o Bahia. De acordo com o Ekren Konur, o goleiro tem um acordo verbal, né, com o Bahia, e está pressionando o Casa Pia para dar sinal verde para sua saída. É o que a gente acabou de falar aqui, né, anteriormente. Existe uma possibilidade, né, grande dessa situação se resolver pelo motivo de que, aparentemente, entre Bahia e o goleiro está tudo certo, né? Questões de salário, bônus, premiação, tudo isso, tempo de contrato. Resta agora o Casa Pia liberar para que o Bahia, obviamente, faça essa contratação. Então, é possível, por exemplo, que
E aí a foto do Patrick Sequeira aqui, né, em ação pela seleção costarriquenha, inclusive ganhando aqui o troféu de melhor jogador da partida na Copa América do ano passado, 2024. Inclusive contra o Brasil esse jogo, tá? Contra o Brasil. No 0x0 ele foi eleito o melhor jogador em campo contra a seleção brasileira. Mas aí é a informação que se tem no momento, né? Cada dia é um novo capítulo. Acho que agora vai, viu, Luiz Teles? Meu feeling é que durante o final de semana, aí, de repente, até o início da próxima semana, essa situação pode se resolver. Como eu disse, acho que é pouco inteligente por parte do Casa Pia, de algum modo, insistir em manter um jogador que aparentemente está pressionando para sair, né? Pelo menos é a informação que chega para a gente aí de uma fonte de credibilidade, Lula. É isso mesmo. Em outros tempos, em que a gente jogaria, né, no Castelão com a maior possibilidade de perder a partida e que os dirigentes anunciavam as notícias de acordo com o equilíbrio do humor, né, nas redes sociais e imprensa, etc., a gente teria esse anúncio certamente no domingo. Mas agora que a gente não é vítima, não é do Fortaleza, né? Pelo contrário, a gente vai para a partida com um certo favoritismo para essa partida, mesmo sendo fora de casa. E que a administração é outra, então eu não cravo para domingo o anúncio, não. Pois é, o Cowboy falou que Siqueira foi reserva na Copa Ouro, né? Que é tipo uma Liga das Nações, só que da CONCACAF. Eu acompanho a Copa Ouro, é uma Copa legal de acompanhar, né? Mas enfim, de fato ele foi... ele é reserva do Keylor Navas, não é isso? Não, ele esteve reserva do Navas nessa competição, mas pelo que eu li, e aí, assim, foi o que eu li, tá? Eu não tenho um profundo conhecimento da realidade da seleção costarriquenha. Isso foi algo que eu li. Eu fiquei sabendo que ele foi reserva porque o Navas estava em atividade, né? Está em atividade aqui no futebol sul-americano, inclusive, né? Inclusive, tem rumores de transferência do Navas para o futebol mexicano já, né? Parece que vai para o Pumas do México, mas ele está aqui, se eu não me engano, no News Old Boys, eu acho, né? Na Argentina. E o Navas está em atividade, e o Patrick Sequeira tinha acabado de encerrar a temporada. Então, nesse contexto, os dois foram convocados, né? Na Copa América, o Patrick Sequeira foi o titular, só que durante agora a Copa Ouro, por conta desse contexto de calendário, ele tinha acabado de encerrar a temporada europeia e o Navas estava em atividade, né, digamos assim, na plenitude física, digamos assim. Aí o Navas foi o titular e o Patrick Sequeira virou reserva, mas os dois estavam convocados. Então, por isso, pelo menos foi o que eu li, tá? Assim, como eu disse, eu não sou um profundo conhecedor da realidade da seleção costarriquenha, mas o que eu li foi que a ideia, né, da titularidade do Navas foi porque ele estava em atividade, né, estava indo bem aqui no News Old Boys, inclusive, ao ponto, inclusive, de chamar a atenção do Pumas do México para a contratação. Né? O Pumas do México está querendo um jogador mais experiente, um goleiro mais experiente, e pode ser que o Navas seja esse jogador, tá? Então é por isso. Pelo menos foi o que eu li, né? A informação que eu fui buscar. E aí, Lula, uma outra situação, e aí já não é mais uma situação concreta, mas surgiu essa informação de ontem para hoje, vinculando o nome de um atleta ao Grupo City, a gente pode comentar rapidamente aqui, né? É um portal que é especializado no Vélez Sarsfield, né? Tem também uma relevância, fui pesquisar lá, é composto por jornalistas, né? E tem mais de 30 mil seguidores. O Vélez, Sábado Vélez, dá conta de uma possível movimentação do Grupo City, e a gente não tem como saber se é necessariamente para o Bahia, tá? Isso deixando muito claro, pode ser que seja para um outro time do grupo, mas, claro, quando se trata de Grupo City, a gente tem que ficar atento, porque pode ser, né, o Bahia, evidentemente, dá, né, indícios de que o Grupo City está disposto a fazer uma oferta para o jogador Marre Carriço, centroavante, né, argentino, 19 anos, e aí encaixa naquele perfil que a gente tanto fala, né, Lula, de um jogador mais jovem, um jogador de potencial, de evolução, né, o jogador Marre Carriço, de 19 anos, centroavante canhoto, né, tá fazendo uma temporada muito boa, né, no Vélez, na seleção também, né, e de acordo com o levantamento feito aqui pelo portal, o Marre Carriço, ele estaria interessado, enfim, a sair, né, só que, segundo diz aqui o portal, a ideia dele seria ir diretamente para a Europa. Então, ver, de repente pode ser um Girona, pode ser algum outro clube, mas me parece uma movimentação aí, né, interessante no sentido de Grupo City, tá? Não conhecia tão profundamente o jogador, apesar de já ter visto alguns jogos dele, né, mas não conhecia muito profundamente, fui pesquisar. É um cara valorizado, né, como eu disse, é um jogador de 19 anos, vou mostrar para vocês aqui, ó.
É um atacante de 19 anos, tem 11 gols na temporada em 29 jogos, somando inclusive o Sul-Americano Sub-20 que ele jogou com a seleção da Argentina, onde ele fez 4 gols e deu 3 assistências em 9 jogos. Foi um sul-americano fantástico dele, né, sub-20. E tem tido oportunidades. Né? Por exemplo, na Libertadores com o Vélez, foram 4 gols e 1 assistência em 6 jogos de Libertadores. Um jogador de 19 anos, canhoto, 1,80 m, né, e tem justamente um perfil interessante aí para o futebol europeu, mas, segundo informações, aí é possível que o Grupo City faça um investimento. Gosto da ideia. Se for para o Bahia, né, a gente não tem essa informação no momento, mas gosto da ideia. Se for para o Bahia, uma posição que a gente precisa, né, que é uma posição de atacante e com um perfil interessante. Jogador jovem, canhoto. A gente não tem um atacante canhoto, um centroavante canhoto, por exemplo, né? Então seria um perfil interessante para a gente poder trazer. Levando em consideração que não há nada concreto nesse momento, é apenas uma informação de possibilidade de aquisição do Grupo City em relação ao atleta Luiz Teles. Assim, eu vi poucos jogos da Libertadores, porque não tinha nenhum brasileiro no grupo do Vélez, né? Então a gente terminava dando prioridade, assistindo mais jogos de atletas que jogam contra clubes brasileiros, né? Mas não é exatamente um jogador que chamou a atenção, né? Mas um jogador que, pela idade, né, tem um futebol muito maduro. Assim, é um jogador que consegue segurar bem a bola, um jogador de força, né? Não me chamou a atenção, tem uma valência ali que é um pouco mulútil, sabe? Assim, no sentido de você não consegue enxergar uma valência muito diferenciada do atleta, né? Ele tem várias valências, tem a juventude, né? Fez uma primeira fase em números muito boa na Libertadores. Nas partidas que eu vi, não chamou atenção por essa valência, mas chamou atenção por a maneira como briga, né? Por ser jovem, por ter marcado os gols que marcou. E é isso, tem muito mais o perfil, né, do que a gente está atrás. E é isso, monitorar, nesse momento, monitorar essa situação de possível contratação por parte do grupo e uma realocação do atleta. Agora, a única coisa que fica ali é que, dentro dessa mesma notícia, o possível empréstimo para qual era a outra equipe? Para o River, para o Racing, eu não lembro agora. Deixa eu puxar aqui, porque eu fechei aqui a notícia. Que é um possível empréstimo para uma outra equipe argentina, para só depois mesmo ir para a Europa. Então, isso aí é um indicativo apenas de que não seria o Bahia um possível destino do jogador após a compra do City. Tem aqui, nesta sexta haverá reunião com o Vélez para o futuro de Marre Carriço. O City Group está disposto a fazer uma oferta pelo jogador e vai participar da conversa. A intenção do clube é, caso as conversas com o grupo avancem, negociar um empréstimo de 6 meses ao Vélez. Né? O Vélez decidiu não vendê-lo ao River, um concorrente direto, além do interesse, apesar do interesse e das intenções do River. O empréstimo ao próprio Vélez mesmo. Isso, seria vendê-lo, mas manter ele emprestado pelo menos até o final da temporada. Então isso só indica assim, que dificilmente seria o jogador, porque de fato o Bahia precisa de um jogador para a atual temporada, né? Precisa de um jogador de ataque para a atual temporada, né? A gente está não apenas na fala dos comentaristas, da torcida, etc., mas na fala do próprio treinador, que já explicitou isso em entrevista. Então, eu não acredito, né? A gente vai ficar monitorando, é um jogador interessante, mas, dadas as notícias do negócio, inclusive o desejo dele de ir para a Europa, eu não sei se de fato seria o destino dele, o Sport Clube Bahia. Também acho que não, mas só trouxe aqui por conta da questão do Grupo City envolvido, evidentemente. Sim, a gente tem que monitorar. É Exato. Nosso dever. Exatamente.